agora com vocês, o padre que arrasta multidões, Padre Reginaldo Manzotti. Boa noite a todos, boa noite a você que está aqui, obrigado pela sua presença, obrigado a você que acompanha pelo Rede Vida Evangeliza, a TV da Família. Por onde eu tenho viajado, as pessoas têm comentado deste programa. Que bom que você está conosco. Rede Vida Evangeliza, todas as quartas-feiras, faz a diferença na sua vida. Queridos filhos, hoje o nosso tema é o sobrenatural. Isso mesmo, o sobrenatural. Como enfrentar casa mal assombrada? Existe isso. Os mortos falam, existe evocação dos mortos, existe esse diálogo. É o tema de hoje. Nosso convidado também artístico, Derico Ciotti. Ele que participou anos e anos da banda do Jô. Prazer de estar aqui conosco. Márcia Cobeiro, que faz parte do CLAP, estudo de parapsicologia. Você vai ter aqui imagens assustadoras, uma série com o Padre Quevedo que fiz no passado e quero resgatar sobre alguns temas. Claro, você só acredita naquilo que vê? Tudo na presença do Santíssimo. Vamos enfrentar os nossos medos, os medos reais, os medos irreais. Na presença de Jesus, nós vamos fazer a terceira quarta-feira, pedindo pela proteção e cura do mal do câncer. Senhor, protegei-nos e curai-nos do câncer. A terceira quarta-feira, Senhor, protegei-nos e curai-nos do câncer. Aqueles que vieram aqui de Comem, a saudação, Sinop, Mato Grosso, Andrelândia, Pato Branco, Ubiratã, Guaratuba, Santa Gertrude, São Paulo, Curitiba, região metropolitana. E vamos juntos, joga a mão para cima, louvando ao Senhor. Mas hoje tem até lobisomem? Eita! Ao vivo para todo o Brasil. A festa começou, o povo tá animado, tá todo mundo louvando a Deus. É muita alegria, ninguém quer ficar parado, tá todo mundo louvando a Deus. Tem gente de todo lugar, de norte a sul, de leste a oeste, vamos ver no que vai dar. Joga a mão pra cima, louvando ao Senhor. A Ele rendem graças, a Ele rendem glórias, a Ele rendem gritos de alegria. Joga a mão pra cima, louvando ao Senhor. A Ele rendem graças, a Ele rendem glórias, a Ele rendem gritos de alegria e louvor. Filhos e filhas, já voltou o WhatsApp, então mande um recadinho para o seu amigo, para a sua amiga. O Rede Vida já começou, Rede Vida Evangeliza. Aqui hoje o tema, a casa assombrada, falar com os espíritos. Eita padre, tô com medo hoje. Boa noite, Manzotinho. Boa noite, padre, boa noite. Por que? Você tá tremendo, meu filho? É um pouquinho, tô um pouco impressionado, viu? Vixe Maria, Deus mãe de Deus. Boa noite, Fernanda. Boa noite, padre. Boa noite, Manzotinho. Olha só, eu já tô ficando com medo com o Manzotinho aqui também. Porque a nossa pergunta das redes sociais hoje é: você já vivenciou algum fenômeno sobrenatural? E ó, já começaram a chegar histórias aqui, padre. A Jussi Cacau diz que ela é viúva há 1 ano e 11 meses. E até 6 meses ela sentia a presença dele na hora de deitar. Até que ele bateu nele dizendo assim: vai embora, você não é mais daqui. E nunca mais aconteceu. Bom, nós vamos falar sobre isso com propriedade. Um pouco de humor, mas sem dúvida tratar com responsabilidade desse tema. Por isso a nossa convidada é Márcia Cobeiro, e eu gostaria que você se desse conta a partir desta matéria. Só acreditamos naquilo que vemos?
Ou devemos seguir nossos instintos e considerar que não estamos sozinhos e que há algo muito maior que possamos imaginar? Será que essas cenas podem realmente acontecer? Será que isso pode acontecer? Bom, eu quero convidar a nossa querida Márcia Cobeiro, que ela vem do CLAP e já era colunista nossa do jornal do Evangelizador. Obrigado, Márcia. Seja bem-vinda, por favor, nesse lugarzinho aqui. E a gente começa conversando, porque o tema de hoje sugere o sobrenatural. E o que é parapsicologia? Para começo de conversa, para entender por que você está aqui, claro. Seja bem-vinda. O que é parapsicologia? A parapsicologia é a ciência que estuda todos os fenômenos estranhos, misteriosos, ocultos, que ficaram abandonados pela ciência e que ficaram abandonados pela religião. Nós estamos falando de parapsicologia, mas será que existe casas mal assombradas? Nós vamos falar sobre isso hoje. É possível? Existe evocação de mortos? Bom, existe invocação. Qual a diferença? Invocar, evocar mortos. Por que as pessoas gostam de ver filme ou terror? Nós vamos falar sobre isso e também trazer presente aquele que é o mestre de todos nós. E eu comecei a gostar dele quando li o livro Antes que os Demônios Voltem, do padre Quevedo, que nos deu aqui uma entrevista. Queridos filhos e filhas, para que serve a parapsicologia, Márcia? Para que serve? Para estudar. Para libertar. Opa, apareceu uma palavra. Para evangelizar. Por que para libertar? Porque nós somos escravos dos nossos medos, das nossas superstições. E antes de qualquer coisa, nós precisamos nos libertar de crendices e superstições, para daí ter um encontro com o nosso verdadeiro Deus, o nosso verdadeiro Pai. Muito bem, ela usou a palavra muito séria. Libertar dos verdadeiros, dos medos irreais. Isso não significa que eles não existam, significa uma libertação. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. Agora eu quero convidar ele que vem trazer muita música, boa música. Derico Ciotti, seja bem-vindo, meu irmão. Aclamado de pé, meu irmão. Obrigado pela sua presença. E por favor, você já pode chegar tocando? Olá, boa noite, tudo bem? Prazer imenso. Uma vez eu tive a graça de ir visitá-los. Exatamente, foi uma noite muito bacana, foi muito legal. E hoje, muito obrigado por estar conosco. Um prazer imenso. Ele que é um músico por excelência, por favor, é com você.
Derico tocando Carinhoso Pixinguinha. Por favor, sente aqui conosco. Derico, você há quanto tempo está na estrada? Parece que você toca desde os 5 anos. Eu toco desde os 5 anos de idade, profissionalmente desde os 11, estou com 51, 40 anos de profissão, na verdade. Maravilha. Derico... Desses 40 a 28 com o Jô. Como? Quanto? 28. 28, uma salva de palmas, Uma salva gente. de palmas para ele que ele merece muito. Com certeza. Derico começou o estudo 5 anos, 13 CDs, 2 DVDs, toca flauta doce transversal, sax, soprano alto, tenor, barítono, violão, contrabaixo elétrico e além de noção de piano e bateria. Exatamente. É um músico completo. Só que eu toco um de cada vez, eu não toco tudo junto, não, senão... Derico, você é um cara medroso? Então, é verdade. Eu tava lá ouvindo você falar e eu durante muito tempo, até depois de velho já, eu sempre que viajava eu dormia com uma luz acesa no quarto do hotel, porque eu tenho muito... Eita, meu Deus do céu. Mas é verdade, eu tinha muito medo do escuro, mas assim, pavor mesmo. Então eu dormia com a luz acesa, em casa já não. Em casa eu estava com a minha mulher, estava dentro de casa, então eu não tinha tanto esse medo. Mas viajando sempre, absolutamente sempre, todas as vezes eu dormia com uma luz acesa. Depois eu fui me monitorando, fui melhorando isso, tá? Hoje eu consigo, às vezes eu durmo com a televisão ligada, alguma coisinha tem que estar funcionando, mas eu já fui pior, agora eu estou um pouquinho mais centrado. Derico, a gente vai passar por algumas coisas aqui, tudo bem? Você vai Tô tocando, junto. acompanhando. Opa, conte comigo. A Márcia Cobeiro está aqui para nos ajudar. Manzotinho, te lembra alguma música, Manzotinho? Eu lembro sim, a 13 de maio. Como é que é? Comece a cantar lá. A 13 de maio. Nossa senhora, vai lá, vamos, pelo amor de Deus, Me dá o Manzotinho. tom lá. Dá o tom pro menino, vai. A 13 de maio na Copa da Iria. Eu só estou brincando. Semana que vem nós iremos falar e será uma homenagem a você, mãe, aqui com As Galvão e 100 anos de Nossa Senhora de Fátima. Obrigado, Ministério. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Você já fez aquele jogo do copo? Quem já fez aqui? Não recomendo. Eu quero dizer a você, os medos, eles são importantes. Credo, Padre. Sim, o medo é uma forma da sobrevivência. E isso vai até os nossos ancestrais. A questão do medo é quando ele se torna patológico e quando o medo se torna um problema na nossa vida. O medo enquanto receio, ele é válido. Segundo o questionamento, esse medo é real ou irreal? E do que realmente devo ter medo? Por que as pessoas brincam? Por que as pessoas brincam com coisas que não sabem? Sobre os jogos, o jogo do copo, veja o que me disse Padre Quevedo. Existe a radiestesia, a rhabdomancia, o movimento do copo, por parasinesia. Existem esses que ele chama jogos, mas não são sobrenaturais. Por exemplo, a radiestesia. Está claro? Movimentos inconscientes, involuntários e incoercíveis, inevitáveis. Então a pessoa acha, mente, imagina, em algum caso até adivinha, por telepatia, pelo que for, e ele, por mexe o pêndulo. Coloquem o pêndulo num tripé e não se mexe. Alguma vez por telecinesia, mas isso não é tão frequente, e a 50 metros de distância, nada. Então não tem nada a ver com demônios, nem com espíritos, nem com coisa que vai. Então não é sobrenatural, é absolutamente natural. Adivinhações, às vezes invenções, mentiras e movimentos no pêndulo, no copo, a brincadeira do copo, que de brincadeira não tem nada, já meteu muita gente no manicômio. Não fomentem o inconsciente, fomentem o consciente, mas se estão fomentando o inconsciente, podem virar inconscientes, dupla personalidade, mas não é um espírito que dentro do copo, ou um demônio que mexe o copo, não. É o vivo, ou as pessoas vivas, que por aí mexem no copo.
Márcia, por que não se deve brincar com isso? E aí, Derico pode interagir conosco. Porque você percebe, foi colocado, não é o espírito, que nós vamos falar sobre evocação. Que não venha me dizer que não existe evocação de espírito. Pelo menos uma vez na Bíblia aconteceu evocação de espírito. E vou mostrar na Bíblia. Quando um vivo falou com o morto. Eu sei que você discorda comigo, mas eu vou respeitar. Mas eu não posso ser diferente do que eu tenho visto. Mas por que esse jogo não é bom? Porque as pessoas acabam acreditando de que é prova de comunicação com os mortos. Agora, o importante na ciência é você provar que é o vivo. Então, eu estou aqui numa mesa lisa, pego um copo, ponho areia na mesa. Mas aí é charlatanismo? Não, e ponho, por exemplo, manteiga ou vaselina na ponta do copo. E daí os jovens vão ali, põem o dedo e começam a querer movimentar o copo. Escorrega na vaselina, escorrega na manteiga, o copo com o obstáculo da areia não se movimenta. Então, se eu posso pôr obstáculos materiais, eu não posso dizer que esse fenômeno seria por causa de alguma força do além. Agora, o jovem, ele fica impressionado, acredita que está se comunicando com os mortos. E ele pode destruir até a própria vida com isto. Bom, compreendo e vejo que é um perigo imenso, porque você mexe com uma força interna. Padre Quevedo disse isso, com o teu inconsciente, que é uma força muito maior que um consciente. Tem algo a dizer, Dele? Eu acho que você lida com uma força que você sabe que você tem, mas você não tem poder de controle sobre ela, né? A gente teria que ter, pelo menos, um estudo, um exercício, alguma coisa que fizesse com que a gente conseguisse lidar com isso, como a gente lida com o próprio corpo, como a gente lida com os próprios músculos, com o nosso movimento. A gente teria uma relação um pouco mais dinâmica, um pouco mais coerente com a nossa consciência e com o nosso inconsciente. A gente não tem, né? É um pouquinho mais simples do que isso, tá, Derico? É um pouquinho mais simples do que isso, padre. Quando é feito por jovens, meninas, jovens, a pergunta mais frequente é: com quem eu vou me casar? É com o padre Reginaldo Manzotti, é com o Luan Santana, é com o professor bonitão de física. Pois é, minha mulher resolveu casar comigo, não São sei por quê. Projeções, que escolha que ela teve. Projeções do inconsciente de uma jovem. Agora, uma pessoa da meia idade, ou uma pessoa da melhor idade como eu, não faz brincadeira do copo, não tem mais interesse. E se fizer, iria perguntar coisas mais difíceis, como cura do câncer, Entendi. Uma vacina contra a AIDS, e não teria sucesso na brincadeira. A tua esposa não jogou o copo? Deve ter jogado da xícara, alguma coisa, porque não deu Bom, certo. eu queria que vocês vissem essas imagens e pelo menos nos causa... É a maçaneta que está mexendo. O escritório está vazio, são câmeras. A porta que bate. Os papéis que mexem, sozinhos. Obrigado, gente. E a pergunta que eu quero fazer: você tem um caso que você cuidou das casas das irmãs. Diga você, porque eu não posso contar. Você que cuidou, você pode. Eu não pedi autorização para elas. Qual caso das irmãs? Das irmãs paulinas de São Paulo. Não, não é das Irmãs Paulinas. Foi num colégio. Colégio? Num colégio, na Rua Cardeal Arco Verde, onde demitiram um funcionário e acharam que esse funcionário, em vingança, recorreram... o funcionário, né, recorreu a feitiços de vingança e tal, e começou a ter fenômenos estranhos lá no colégio. E a senhora foi chamada? Fui. E eu faço sempre o que tem de mais simples. Não existe fenômeno estranho, gente. Não existe fenômeno misterioso onde não tem vivo.
Então, a gente tira o vivo de lá e os fenômenos param. Aquele pressuposto de que os fenômenos acontecem com gente viva a 50 metros, é o clássico da parapsicologia. É o clássico. Dá licença, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Não estava combinado, mas a senhora me abordou no começo do programa e diga para ela. Uma vez eu estava dormindo. Não, aquilo que a senhora me disse, que a senhora estava sendo atrapalhada pelo seu pai. Com voodoo. Em todos os lugares que eu fui, me informaram. E eu cheguei a ver, sou presença viva de que eu vi. Viu o quê? Vi. O que a senhora viu? O meu filho estava sentado, o meu pai estava numa esquina, eu estava em outra. E eu cheguei perto dele, tinha uma lança bem no estômago dele. Aí ele olhou para mim e falou, fez bem assim. E o olho dele encheu de lágrimas. Teu pai é vivo ou morto? É vivo. E por que ele quer o mal para você? Não sei. A senhora acredita realmente que ele fez um trabalho, fez um voodoo para a senhora e seu filho? Sim. Por que a senhora acredita? Ele falou? Porque esses dias atrás a gente estava discutindo, daí eu falei, então eu quero que você fale uma coisa para mim e para o meu filho, que você que eu e o meu filho saia desta casa com vida, com saúde e perfeito. Ele ficou quieto. O que você diz, Márcia? Que o feiticeiro não tem poder algum. Mas existe o feitiço. Existe o feitiço, existe o feiticeiro, só que o mérito da eficácia nas aparentes técnicas não é nem do feitiço, padre, e nem do feiticeiro. Sim. O mérito é da minha imaginação. Se eu acredito que eu vou num terreiro numa sexta-feira à noite e faço um trabalho para conseguir um trabalho, na segunda-feira eu vou com mais confiança e essa confiança vai causar um efeito positivo na minha entrevista de trabalho. Deus existe, o diabo existe. Deus existe e o diabo existe. Muito bem. Depois nós continuamos. Me desculpe, eu tenho que só dar esse recadinho aqui, que nós estamos em plena ação das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no mês de maio. E nós estamos pedindo, porque nós vivemos da doação, na chaga da mão esquerda, dai-nos, Senhor, o dom da mansidão. E queremos pedir uma ajuda extra, que nós estamos precisando adquirir mesa para o áudio da nossa TV. Obrigado a você que nos ajudou a adquirir algumas câmeras. E nós tiramos leite de pedra, viu, Derico? Aqui não é uma Globo, não. Nós tiramos leite de pedra, imagino, que agimos com muita seriedade. Conto com a sua ajuda. Ligue agora, torne-se um associado. 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Mais uma vez eu peço uma campanha de oração e doação. Ligue agora, nossa equipe está em prontidão. 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. É pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ir para o intervalo, eu volto já. Estamos ao vivo pela Rede Vida. Chame seu irmão, sua irmã. Temos Derico aqui dando um show de música. Temos a Márcia tratando desse tema. Na presença de Jesus. Quero lembrar, na presença de Jesus Eucarístico. Cura, protege-nos e cura, Senhor, do câncer. Ele vai fazer por você maravilhas, você vai ver. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida